João capítulo 4, versículo 31 diz assim: nesse inteirinho, os seus discípulos rogavam dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo para comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e olhai e vede as terras, porque eis que os campos estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe o galardão junto fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso verdadeiro é o ditado: um é o que semeia, o outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar aonde vós não trabalhastes, e outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, dizendo tudo quanto tem feito. Indo pois ter com ele os samaritanos, rogavam que ficasse com ele. E ficou ali ainda 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Fala conosco, Pai. Glorifica teu nome nessa palavra mais uma vez, sabendo que quem usa o homem é Deus. Quem fala na boca do homem é Deus, e se o Senhor não falar, o homem não tem palavra. Abra o céu sobre essa casa e derrama sobre nós uma porção generosa da tua presença. Nós queremos mais de ti, nós queremos mais a tua palavra nessa noite. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Quantos aqui têm uma experiência de conversão com Deus? Diga amém. O dia da nossa conversão é o dia de maior impacto na nossa vida. Por isso é uma decisão às vezes difícil. Por isso na hora do apelo a pessoa fica tímida. Eu não sei se vou, se não vou, se eu confesso. E às vezes a gente pergunta: quem aqui quer entregar a vida para Jesus? E a pessoa ela está convencida pelo Espírito Santo, mas parece que tem algo bloqueando. Não é só vergonha, tem algo bloqueando de vir à frente. Mas todo encontro com Cristo vai afetar a sua vida de uma forma poderosa. Até porque esse é o sinal da sua conversão. Porque converter é mudar de caminho, converter é mudar de rota. Então não existe conversão sem uma transformação. Por isso o primeiro milagre de Jesus foi água em vinho. Não é que ele era dado ao vinho, não é uma proposta para que você se embriague de vinho, mas a proposta é uma transformação de algo incolor, inodoro, insabor. Não tem sabor, não tem cheiro, não tem cor, mas a vida com Cristo é uma vida glorificada, abençoada, sadia, viva. Jesus ele está voltando para Jerusalém, e era necessário passar por Samaria. Haja visto que Samaria não era cidade turística, Samaria não é uma cidade atraente, Samaria não é uma cidade que estava no know-how, que estava na fama. Não, Samaria dos excluídos, Samaria dos rejeitados poderia ter esse nome. A verdade é que essa Samaria, ela nem precisava ser contada, porque os próprios judeus nem davam atenção para Samaria. Porque Samaria era uma cidade mestiça. Ela tinha alguns judeus morando, mas que casaram com mulheres não judias. Então era como que para os judeus, os samaritanos não fossem nem dignos de salvação.
Só que Jesus agora está indo para Jerusalém, e ele tem que passar pela cidade dos indesejados, dos rejeitados. Ele tem que passar por uma cidade que ninguém queria passar. Porque por mais que eu li do versículo 31 em diante, se você pegar a cabeça desse versículo até o 40, vai falar somente da história da samaritana. Haja visto uma mulher também que nasceu debaixo de uma rejeição. E qual o problema, pastor? É que o rejeitado, ele só tem uma coisa para dar: rejeição. Toda pessoa rejeitada, ela produz rejeição. Você só pode dar aquilo que você tem. Por isso às vezes a gente quer chegar perto de um cachorro de rua, quer fazer carinho, mas ele está tão acostumado a ser agredido, que ele te agride. Mesmo você com o coração todo cheio de prazer, todo cheio de amor. Por quê? Porque ele tem uma defesa, porque o último que aproximou dele com essa intenção machucou. E a samaritana não é uma mulher diferente, ela é uma mulher rejeitada. E ela agora, ela tem confusão na sua vida sentimental, ela tem confusão na sua vida espiritual, ela tem confusão na sua vida social, ela tem confusão ali na sua escatologia, ela quer saber de informações, mas ela está confusa. E ela vai buscar água no poço, num horário que ninguém ia. Só que por algum motivo ela chegou lá no poço, tinha alguém esperando ela, e é o mesmo que esperou você aqui hoje, e é o mesmo que já mudou a sua vida um dia. Jesus vai chegar para ela, vai sentar no poço e vai dizer: ei mulher, me dá um pouco d'água. Mas lembra que ela está confusa. Ela começa dando uma carteirada em Jesus. Ela começa dizendo: como sendo tu judeu, conversa comigo que sou samaritana? Nós nem congrega na mesma denominação, nós nem é da mesma igreja. Você é abusado, como é que você conversa comigo desse jeito? Jesus, ele não elogiou, ele não evangelizou, ele pediu um copo d'água. Mas a resposta daquela mulher disse mais sobre ela do que a atitude de dar água. E quando as nossas falas saem da nossa boca, diz muito como nós estamos. É possível que por uma fala sua, o médico já descobre como é que está o seu emocional, o seu estado físico. Antes dele te colocar numa máquina para ver se você está estressado, uma fala sua já está denunciando como está a sua vida. E aquela samaritana não era diferente. Ela estava num lugar que ela não queria, vivendo um momento de vida que não queria, estava frustrada quanto à sua teologia, estava confusa quanto à sua religião, estava vivendo um período de rejeição quanto à sua cidadania, que ela era samaritana, já não gostava do judeu, e agora um judeu aparece para ela. Por algum motivo, Jesus mandou os discípulos na cidade comprar pão. Quando agora ela volta, eles estão voltando, ela ainda está conversando com Jesus, e Jesus vai falar com ela: filha, me dá um pouco d'água. Ela falou: você não tem o que tirar. Ela está toda armada, diga comigo, armada. E às vezes a gente vem para o culto assim, irmão. Eu, no dia que eu aceitei Jesus, eu vim para o culto, e a primeira coisa que eu falei com o diácono assim: eu não vou ser crente. Que eu fui levar meu pai para pôr lá dentro da igreja, na cadeira de roda. E aí o irmão veio, colocou meu pai lá do lado de mim no banco. Eu levantei e fui para o outro lado da rua. Aí o diácono foi lá me convidar. Eu falei: meu amigo, eu não vou ser crente. Eu tinha um discurso: eu não vou. Você vai ser pastor então. Você vê como é que você manda na sua vida, ou não é? Mas eu estava igual a samaritana, eu estava todo armado. Espera aí que eu não vou ser crente, eu não quero isso, eu não vou ser dessa denominação, eu não vou ser assim. Só que Jesus é lindo, porque ele primeiro pediu um copo d'água, ele puxou um assunto. Ainda que ele soubesse toda a vida dela, porque ele também era profeta e ela iria descobrir isso, ele não chegou dizendo: ei, eu tenho para você uma palavra. Ele não chegou a dizer, não, porque ele precisava primeiro se apresentar para ela. E eu vou te dizer uma coisa: as pessoas compram primeiro o mensageiro, depois a mensagem. Você pode estar no melhor lugar do mundo, se você não gostou do vendedor, você não compra. Por isso não é sobre pregar, é sobre saber relacionar com as pessoas. Jesus está na beira do tanque, a mulher está toda confusa. E aí Jesus começa a conversar com
Ela falou: eu quero um pouco d'água. Ela falou: eu não vou te dar água. Você sendo judeu, você está me pedindo água. Você sabe que a gente não combina. Você também nem tem com quem tirar, o poço é fundo. Aí Jesus falou com ela: se você conhecesse o dom de Deus. Porque ela tinha um certo termo religioso. E qual que é o problema, irmão? O que é religião? É eu fazer as mesmas práticas sem amor. Porque alguém já disse que negar um copo d'água chega a ser até... Quem já ouviu isso, que é pecado negar um copo d'água? Eu também, né? Os mais velhos falavam: que isso, um copo d'água é até pecado. Eu fico pensando que Jesus, ele entrou num relacionamento pedindo algo tão básico. Ele falou: eu só quero um copo d'água. Mas aquela mulher estava tão ferida, aquela mulher estava tão rejeitada, que ela só tinha aquilo para oferecer. Então ela vai comparar Jesus, ela vai falar: és tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu para beber desse poço? Só que ele falou: você conhecesse o dom de Deus, você saberia quem está te pedindo água. E se você me pedisse, eu te daria a água da vida. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho uma água para te dar. Essa água não acha aqui. Diante dela estava a fonte, ela olhando para um poço que estava retendo águas que não eram vivas, mas diante dela estava a vida. Jesus vai falar: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, tu me pedirias e eu te daria água. Aí ela fala assim: eu quero dessa água. Quantos querem dessa água? Sabe de uma coisa? Essa mulher aqui, ela pode estar confusa teologicamente, ela pode estar confusa na sua vida social, amorosa. Por que ela está confusa? Porque ela teve 5 maridos e agora ela estava dormindo com um homem casado. A vida dessa mulher está toda bagunçada, mas ela ainda tinha sede. Jesus não tem problema com você que ainda não consertou a sua vida. Ele vai te ajudar a consertar. Mas o que Ele precisa é que você tenha fome da presença. E a minha pergunta é: tem alguém com fome de Deus aqui essa noite? Porque você pode ter chegado aqui rejeitado, ferido, caído, mas se você tiver com sede dEle ainda, tem uma fonte de águas vivas. Está jorrando? Bebe. Aí ela vai falar assim: eu quero dessa água, me dá dessa água para que eu não tenha que voltar aqui. Ela também estava confusa quanto a buscar água. Ela não queria, ela estava fazendo aquilo por obrigar. Jesus então vai falar com ela assim, põe para mim versículo 15 em diante. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais venha ter sede, para que eu não venha aqui mais tirar. Aí versículo, então disse Jesus: vai e chama o teu e volte. Não, volta e venha cá. Pergunta: qual passagem na Bíblia Deus trabalhou uma mulher e pediu para buscar marido? Ele curou a mulher do fluxo e não perguntou para ela onde estava o seu marido. Ele resgatou a mulher que estava sendo apedrejada por adultério e não falou com ela: busca o teu marido. Ele pegou a Maria Magdala, Maria Madalena, e não pediu para ela: traz o seu marido. Ele não pediu para Maria: traz o seu marido. Ele não pediu para Marta: traz o seu marido. Mas ele pediu para essa mulher. Ele tinha uma água da vida para derramar na vida dela, mas ele está procurando uma mulher. Ele falou: cadê o seu marido? Ela falou: eu não tenho marido. Você não está entendendo? Deus vai derramar uma graça por esses dias em cima da igreja. Tem uma água da vida vindo sobre a igreja. Tem uma glória divina para esse novo tempo. Mas Deus está procurando uma igreja que está aliançada com Ele. Nunca foi requisito aliança, mas agora Ele está exigindo. Pergunta para quem está do seu lado: você tem aliança com Cristo? Todas as vezes que Deus quis gerar algo novo, Ele procurou uma mulher aliançada.
Todas as vezes que Deus quis realizar a obra dele, Ele exigiu uma aliança. Ele falou: então o anjo foi enviado no 6º mês, numa cidade chamada Nazaré, na casa de uma mulher chamada Maria, a qual estava desposada. Deixa eu te dizer uma coisa: a mulher na Bíblia simboliza a igreja. Tem muita mulher aí, mas Deus está procurando uma igreja que Jesus é Senhor dela. Tem alguém aliançado aqui? Dá um glória aí! Não, Ele não vai fazer se não tiver aliança. Quando Ele quis trazer o Cristo, Ele procurou uma mulher que tinha aliança. Ele podia ter procurado uma jovem solteira, Ele podia ter procurado uma mulher que não tinha compromisso, mas Ele vai numa cidade chamada Nazaré e achou lá uma mulher que tinha aliança. Não importa qual cidade você está, nem a sua condição financeira, mas se tem aliança com o Cordeiro, Deus vai usar você. Vai buscar seu marido. Para nenhuma Jesus exigiu isso. Só que sabe qual o problema? É que ela tinha 5 maridos, e agora ela estava dormindo com homem casado. Ou seja, o que você tem não é seu. Vou te dar uma palavra como pastor, pega no espírito. Tem alguém com sede aqui? Dá um glória a Deus aí. Cuidado para a sua sede não te levar para o marido errado. Cuidado para a tua sede não te levar para o poço errado. Porque enquanto você não define o seu poço, você pode saciar sua sede com amantes. Fama pode ser sua sede. Idolatria pode ser sua sede. Ganância pode ser sua sede. São dias de olhar aonde você está indo beber água, igreja. São dias de observar o poço que você está bebendo água, porque você pode estar se saciando apenas de si mesmo, quando tem uma água da vida para ser derramada na sua vida. Você pode saciar sua sede nos aplausos, você pode saciar sua sede nos elogios. E qual o problema disso? O problema é que se isso te alimenta, é isso que te sustenta. E qual o problema disso? Que o dia que não tiver isso, você vai largar tudo. Quem faz a obra de Deus por elogio, o dia que não tem elogio, larga. Quem faz a obra de Deus por palmas, o dia que não tem palma, larga. Quem faz a obra de dinheiro por dinheiro, quem faz a obra de Deus por dinheiro, o dia que não tem dinheiro, larga. Mas se tem alguém aqui fazendo a obra porque ama a Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto no campo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Tem uma igreja no Brasil que não está mais com sede, e esse é o problema. Um dos. Segundo, é a igreja que tem sede, mas alimenta no adultério. Que não sabe qual marido ela tem aliança. Ela tem aliança com Jesus, mas com todos os outros ídolos, com o Cruzeiro, com o Atlético, ela está perdida no poço. Ela está perdida no poço. Ela está no lugar que sacia sede, mas não tem mais sede. Ela está no lugar ali que ela já embriagou a alma dela, toda ferida, toda complicada. Mas sabe o que me assusta? É que essa igreja ferida, atribulada, quer discutir teologia. Me diz uma coisa: vocês dizem que o lugar de adorar é lá, em Jerusalém. Nós aprendemos que o lugar de adorar é aqui no Monte Gerezim.
ela tem crise ética moral, porque ela dorme com um homem casado, mas ela quer ir para a internet bater nos outros e falar de teologia. A igreja dos nossos dias, ela tem pecados ocultos e quer pregar no púlpito, quer pagar lição de moral, está com a vida toda errada, toda bagunçada, mas encontra com Jesus e quer discutir teologia com o mestre. E Jesus olhando, ela, me diga onde é que é o lugar que eu tenho que adorar. Nem resolveu a vida pessoal, cara. Está dormindo fora do casamento, está prostituindo, indo para um motel com o namorado, mas quer pagar a lição de moral. Aí Jesus está olhando aquilo. Aonde que é o lugar que eu tenho que adorar? Aí Jesus diz assim: chegará a hora que não é nem aqui e nem em Jerusalém. Jesus estava, diga comigo assim, desconstruindo a idolatria geográfica. Porque uma parte acreditava, eu tenho que ir lá naquele monte, porque é lá que as respostas vêm. Outra parte acreditava, não é lá, eu vou para o templo. E até hoje eles estão lá na última parede erguida. Até hoje eles estão lá na última parede erguida, quando na verdade o véu que separava, vai comigo, e a luz que outrora apagada agora brilha. Vamos, igreja, só pra te adorar. O louvor que é devido. Se você veio para dar um louvor a Ele, então dê! Aleluia! Tem gente indo no muro das lamentações, tem gente indo no monte, mas se você fechar a porta do seu quarto, o véu que separava, não separa mais. Pode entrar. Fala com quem está do seu lado, pode entrar, viu? Jesus está querendo conversar com essa mulher. Jesus está tratando para ela. Eu tenho uma água da vida para você, mas ela está discutindo teologia. Sabe o que me assusta, igreja? É que foi mais difícil Jesus usar Nicodemos, o religioso, do que a samaritana. Porque ele não pediu para a samaritana nascer de novo, mas pediu para o Nicodemos. Então ela vai responder no versículo 17. 17 para mim, por favor. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. Porque você pode até, irmão, você pode até esconder, mas vai chegar uma hora que a presença de Deus vai te confrontar a confissão. Não, eu não tenho marido. Não, eu não tenho marido, eu estou assim agora. Aí Jesus vai responder para ela, versículo 18: isso é verdade, disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Aí versículo 19 ela vai dizer: eu vejo que tu és o profeta. Ela está confusa. Fala, vem comigo, versículo 20. Não, pula para o versículo 25.
que aqui do 20 ao 24 vai estar o texto mais famoso, mas vamos para o menos famoso. Então a mulher disse: eu sei que o Messias, eu sei que quem, gente? Ela está confusa teologicamente, ela está confusa emocionalmente, ela está confusa no seu relacionamento social, ela está confusa quanto à sua cidadania samaritana, ela está toda complicada, escondendo pecado. Mas lá no fundo, quando Jesus foi abrindo o coração dela, mesmo ela errada, ele descobriu que ela estava esperando o Messias. Deixa eu te dizer uma coisa: tem alguém esperando a volta de Jesus aqui. Tem áreas da sua vida para consertar, e Jesus vai te ajudar a consertar. Ele está pondo pingo nos i, Ele está te convertendo, Ele está te lavando, Ele está te limpando. Mas você tem que estar esperando a volta de Cristo. Sabe por que Jesus investiu nessa mulher? E ela vai dizer aqui: porque quando o Messias vier, que se chama o Cristo, Ele vem, e quando Ele vier, Ele vai nos ensinar. Diga comigo: ensinar. Ele vai nos ensinar. Ou seja, eu estou confusa porque eu não aprendi direito. Mas nós estamos esperando quem? E nós corremos um risco, tá? De fazer 7 quarta-feira de campanha e não mais esperar o Messias. Porque a minha igreja, ela substitui Jesus por coisas. Essa mulher está bagunçada, cara, mas está esperando o Messias. Está toda confusa, mas está esperando o Messias. Quando o Messias vier. Agora versículo 26. Versículo 26. Então Jesus respondeu. O que é que ele respondeu? O que é que ele respondeu? Escuta, Jesus curava, falava: não conta para ninguém. Jesus multiplicou o pão e disse: não conta para ninguém. Jesus fazia milagres e dizia: não conta para ninguém. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, Pedro. O meu Pai que te revelou não foi carne nem sangue. Agora não conta para ninguém. Jesus não se revelou para o Anás, para o Caifás. Ele não se revelou para Herodes. Ele não se revelou para a igreja. Mas ele encontrou uma mulher que estava esperando. Ele disse: eu sou o Messias. Aí nós estamos vivendo dias assim: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, quando você entrar na presença de todo o coração, o Messias vai se revelar para você. A minha pergunta é: o que essa mulher conseguiu extrair do Cristo? Como é que essa mulher conseguiu revelação, pastor Christian? Que ninguém conseguiu, pastor Adriano. Jesus escondendo de todo mundo: não fala quem eu sou. Deixa eles pensar que eu sou quem que eles dizem que eu sou. Uns dizem que o senhor é Jeremias, outros que o senhor é João Batista. Tem uns que acham que o senhor é Belzebu, demônio. Jesus não falou: vamos lá, que eu quero ver esses que falam que eu sou demônio, que eu vou mostrar para eles que eu sou o... Você não precisa provar para ninguém quem você é. Você só tem que frutificar. Porque há quem olhe para uma árvore e duvide qual espécie, mas na hora que o fruto brota, ninguém mais precisa se confundir com folha. Não gaste seu tempo enquanto você tem só folha. Não gaste seu tempo tentando provar para ninguém quem você é. Mas eu estou cheio de flor. Não, não é a flor, nós queremos o fruto. Jesus vai falar: sou eu que falo contigo. Ela falou: quando o Messias vier, Ele vai me ensinar. Eu estou assim, eu não tenho marido, eu estou toda complicada, eu estou errada teologicamente, eu estou toda bagunçada. E Jesus está dizendo: mas eu sou o Messias, filha.
Aí versículo 27 vai acontecer um negócio. Olha, o 27 vai dizer assim: então voltando nisso vieram quem? E eles estavam maravilhados. Não é que Jesus fazia milagre. O que deixou eles maravilhados? Olha o que é a religião, irmão. Religião é um tropeço. Eles ficaram impressionados que Jesus estava conversando com uma mulher. Meu Deus, que escândalo! Jesus está conversando com uma mulher, cara. E até esses dias um homem sem gravata não era pastor. Até esses dias bateria na igreja era do diabo. E agora nós estamos preocupados com a parede, que cor que ela é, quando na verdade o céu está aberto. Os discípulos voltaram, mas ninguém ousava perguntar o que ele estava conversando, mas ficaram admirados. Versículo 28 está uma chave. Então ela, deixando o cântaro, deixou, pois, a mulher o seu e foi à cidade. O que ela foi fazer na cidade? Diga comigo: evangelizar. Eu me confundo. Quem aqui teve uma experiência com Jesus na conversão? Dá um glória a Deus para mim. Você tem contado isso para alguém? Hoje é o dia da boa notícia. E sabe qual que é a boa notícia? Ele não está aqui. Ele já... Mas o mundo insiste em celebrar o dia da mentira. Crente brincando com o dia da mentira. A minha mãe está no CTI, mas está lúcida. Fui visitar minha mãe ontem. Ontem não, no dia 1º. Ela falou: que dia é hoje? Aí eu falei: dia 1º. Ela: dia da mentira? Aí eu falei: é. Ela falou: então manda mensagem para todo mundo e fala que eu morri. Eu falei: eu vou orar, somente a Deus, eu vou buscar. Eu falei: você é doida, mãe? Aí ela: para brincar com eles. Eu falei: vai fazer o pessoal rodar 200 quilômetros para vir para velório, que não existe. Eu falo que vocês têm que orar por mim, vocês não acreditam. Mas sabe qual é o problema? Minha mãe cresceu, ela é da geração de 60, de 70, como vocês, alguns aqui, que cresceu brincando com esse dia. E a gente está perguntando se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou não. Quando na verdade não é importante o dia que ele nasceu, o importante é que ele morreu. Mas ao terceiro dia, sabe o que me chama a atenção? Ela deixou o seu cântaro, o cântaro que ela foi buscar água, ela deixou lá no poço. Fala assim: o cântaro fala dos meus desejos e da minha vida. Ela deixou o seu cântaro, que é as suas vontades, e foi lá na cidade contar para as pessoas: achei o Messias. E sabe os 12? Tem discípulo de Jesus aqui? Eles foram comprar pão e não falou do caminho da salvação para ninguém. Como pode os apóstolos não cumprir a missão? E uma adúltera está cumprindo. Vou pregar só para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres aqui hoje. Só os títulos. Quando foi que nós perdemos a unção de evangelista? Quando foi que nós paramos de contar para as pessoas quantas pessoas você encontrou hoje e talvez você nem disse porque Jesus ressuscitou? E você não contou para ninguém a boa notícia, que o inferno não é o nosso lugar, que a morte perdeu, que o pecado perdeu. Essa mulher vai pregar, cara, e ela volta com uma cidade. Os homens, ela não... Ei!
Talvez ninguém dava crédito à pregação dessa mulher naquela cidade, porque talvez ela não tinha uma boa fama, mas ela foi falar carregada de autoridade, mas também de convicção, porque a água já estava dentro dela. E se a minha palavra estiver dentro de você, do seu interior fluirá rios de água viva. Quando você converte, tudo que você quer é que as pessoas conheçam o Cristo que você conheceu. E se você não tem essa fome, talvez você seja só um convencido e não convertido. E às vezes a gente tem vergonha de andar com a Bíblia. Precisamos contar a melhor notícia para o mundo. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Aí os discípulos voltaram. Coloca para mim o versículo 31, já pula para o 31 para nós encerrar a mensagem. Então nesse interim, chegaram os discípulos, dizendo, faz o quê? Ele estava preocupado que Jesus estava sem. Deixa eu te dizer uma coisa, esses dois textos falam de suprimento de necessidade. A mulher foi buscar água, porque sem água você não vive. E os discípulos foram comprar pão, e sem pão, sem alimento você não se sustenta, sim ou não? Tanta mulher tinha uma sede quanto os discípulos tinham uma fome. E eles voltaram com boa intenção, sim ou não, gente? Mestre, come. Nós estamos preocupados porque você está aqui evangelizando, é meio-dia, o sol está forte, e você não comeu nada até agora. Só que aquela mulher volta trazendo a igreja, a cidade inteira, para Jesus pregar. E o final do texto vai dizer que Jesus pregou para eles, e eles se converteram. Teve um avivamento em Samaria, e Samaria recebeu a salvação. Mas os discípulos estavam preocupados que Jesus não tinha. Aí ele vai dizer assim, versículo 32: eu porém lhes digo, uma eu tenho para comer, que vocês não. Escuta, eu estou encerrando. Essa mulher, ela tem um prazer, ela dorme com homens, ela quer saciar o seu prazer nos homens. Os discípulos também têm uma fome, eles querem pão. E você sabe que comida também fala de prazer? Não tem nada melhor do que comer aquela comida, é ou não é? Franguinho com quiabo e angu, é ou não é? Bife de fígado acebolado, feijoada, tropeiro, aleluia, tropeiro dos crentes. Já comeu tropeiro de Minas? Já, Tom? Macho, eu vou ter que fazer um tropeiro para você quando você voltar. Porque comida também tem a ver com o nosso prazer. Só que Jesus vai dizer assim, gente, eu não quero comer. A minha pergunta é, o que tirou a fome de Cristo? Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eu tenho um prazer na minha vida que vocês não conhecem. E muitos pensam, como é que eu vou ficar sem marido, pastor? Eu preciso do meu prazer. Como é que eu vou ficar sem esposa? Eu preciso do meu prazer. Como é que eu vou ficar sem comer? Eu preciso do meu prazer. Por isso a igreja de hoje, ela tem dificuldade em jejuar, porque ela não consegue renunciar ao seu prazer pelo reino. Quando essa mulher largou o cântaro, ela está dizendo, eu vim buscar água, eu vim buscar a minha necessidade, mas eu vou deixar minha necessidade em segundo plano. Eu quero mesmo é fazer a vontade de Deus. Mas a minha geração, ela vai trabalhar para comer, ela trabalha para vestir, ela trabalha para trocar de carro, mas não quer mais servir o Deus que ela ama. Vai para mim, 33. Então ele respondeu, 33. Então os discípulos disseram uns aos outros, alguém trouxe comida para ele? Será que ele trouxe comida?
Aí Jesus vai explicar, 34, dizendo: então disse Jesus, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não tem nada mais que gera prazer na sua vida do que ser um instrumento na mão de Deus, irmão. Alguém pergunta assim: como é que você aguenta essa agenda? Como é que eu aguento? Como é que eu aguento a agenda de 3 casamentos num sábado? Como é que aguento a agenda de pregar todo dia, de pregar de manhã, de pregar de noite, de pregar domingo de manhã, domingo à noite, segunda, em algum lugar de Minas Gerais? É porque nós somos a geração do Salmo 1. E a geração do Salmo 1, ela não se detém, ela não se assenta, ela não fica na roda dos escarnecedores, mas ela tem o seu prazer, e o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Tem alguém aqui que ama Deus ainda? Eu tenho uma comida que vocês não conhecem, e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Pergunta para quem está do seu lado assim: você faz a obra de Deus? Ou você está preocupado só com o seu cântaro por enquanto? Ou você está só dando rolé com o seu cântaro? Você está só passeando com o seu dom? Eu tenho pastor que está 2 anos aqui no banco escondido e não quer contar para nós que é pastor. Essa casa tem 60 pastor auxiliar, e tem um 007, eles estão no banco, sabe por quê? Eles feriram com o ministério, estão escondidos, então eles vieram para cá, tudo que eles não querem ser é o quê? E o que Deus chamou eles para ser? Você não pode reclamar daquilo que você orou para acontecer. Você pede a Deus para te usar, quando a agenda bomba você reclama. Não, mas já fui no culto de manhã. Vai fazer o que de noite, cara? Nós somos da igreja aqui no culto de segunda a segunda. Converti na Maranata, cara, era segunda a segunda tinha culto, na sexta tinha culto no lar. E sabe o que eu fazia? Eu ficava ocioso na sexta-feira. No sábado eu não me contia, eu ia no culto das irmãs. Eu era o único homem que ia no culto de mulheres. E eu dava uma desculpa para as irmãs, eu falava: não, eu vou ficar na porta. Aí eu ficava lá na porta, já contei isso aqui. Aí daqui a pouco Jeová tomava as irmãs, porque a reunião das irmãs, Jeová derrama mais, hein, irmão? Aí as mulheres estão lá clamando, glorificando, Jesus toma uma, toma outra. E eu estou lá na porta com o ouvido lá no altar, Jesus, e orando em mistério. Daqui a pouco Deus tomava a boca de uma e falava assim: e a ti, meu filho, digo eu. O único filho lá era eu. Aí o recado era exclusivo, ligação direta, de um amigo para o outro amigo. Deus está procurando os seus amigos, cara, para Ele poder ligar e dizer: eu quero te usar de novo. Quem sabe você não vai ressuscitar nesse culto aqui hoje. Porque que Jesus já ressuscitou, você sabe, mas é o seu ministério. Talvez o teu ministério está atolado, está enterrado, mas eu vim aqui para te dizer que Ele já rolou a pedra do sepulcro da tua vida. Pastor, mas eu estou no pecado e Ele vai te arrancar daí? Mas eu estou confusa teologicamente, Ele vai te organizar? Mas eu estou confuso quanto à minha sociedade, Ele vai te organizar? Ele não tem problema de conversar contigo? Ele tem uma água da vida, mas você insiste em beber lama? Acorda, igreja. Noiva minha, pomba minha, o Senhor quer te usar como instrumento na mão dEle. Eu tenho uma comida, cara. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
Talvez foi por isso que os discípulos estão preocupados com pão. Toda hora os discípulos preocupados com pão. Jesus teve que dizer para eles assim: nem só de pão viverá o homem, gente. E nós estamos preocupados com a roupa, com o carro, com a escola, com faculdade, mas nós não estamos semeando nem colhendo. E aí o versículo que eu li, o 31 ao 38, vai dizer: vocês têm dito que falta 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo que os campos já estão prontos. Sabe para quem? Ele está dizendo para a igreja que está perdida no tempo. Eu me confundo que Jesus teve que contar para os magos, ou melhor, Deus contou para os magos que Jesus nasceu e não contou para a igreja. E a igreja fazendo culto todo dia, sacrifício todo dia. Aí os magos chegaram e disseram: onde está o rei? Quem? O rei. Nós vimos a estrela dele. Ele já nasceu. Está aí. Será que Jesus vai ter que contar para o mundo porque a igreja só sabe fazer culto? Não, irmão, culto à noite é a cereja, cara. Culto à noite é a cereja, mano. Nós podemos ser só um católico, não vou nem dizer melhorado, só que mudou de religião. Ele está procurando os evangelistas dele aqui. Ele está procurando os ganhadores de almas. Ele está procurando os pregadores, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que vai abrir mão do seu cântaro para ganhar o dele. Fique sobre os teus pés, meu irmão. Eu quero te ver florindo de novo. Se esse mês de abril, você já entendeu que o mês de abril, a palavra abril, ela traz um contexto de abrir. Coloca Êxodo capítulo 12, pode vir, Tom, se você puder, com os meninos. Êxodo capítulo 12, versículo 1, pega a visão. Então falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, verso 2: esse mesmo mês vos será o princípio, e este será o primeiro dos meses do... Pega a visão, pode deixar lá no 12, do 2. Deus está dizendo assim, ó, esse será o primeiro mês do ano. Quando foi que ele disse isso? Foi do dia 20 de março ao dia 20 de abril. Foi o mês de Nissan. Quando ele estava arrancando eles da escravidão do pecado, ele iniciou um novo ano. Quem está entendendo, diga um amém para mim. Então você tem que entender que o mês de abril, no calendário romano, o ano começa e em janeiro. No calendário romano o ano começa mas no calendário espiritual começa em abril. E será que o ano vai começar com uma mentira? Não, o ano não vai começar com uma verdade. Por isso a Semana Santa é em abril, e a verdade é essa: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Pastor, e esse negócio dos meses aí? Porque setembro, o ano a palavra setembro é de número, mas o mês é um número. Tem um erro no calendário do homem, mas no calendário de Deus não. Você está no mês de abril, no tempo novo que Deus tem para a tua vida. Ele tem uma nova unção, Ele ainda quer ver fome na tua vida. Ele está procurando se ainda tem sede no seu coração. Tudo que Ele precisa é de alguém com sede. Tem alguém esperando a volta do Messias aqui. Fala com o irmão que está do seu lado, esse é o seu dia, meu filho. Você acha que você veio no culto aqui para ouvir o Tom Cafe? Você veio aqui para ouvir, foi a poderosa, inerrante palavra de Deus para a tua vida. Deus tem uma palavra para a tua vida, e Deus usou o Tom para abrir o seu coração, para Ele derramar a semente da palavra, porque Ele quer te levantar no ministério de novo. Ele quer te devolver paixão e alegria ministerial. Pastor, faz tempo que eu não prego mais. Se eu perguntar quem já foi pregador, irmão, quem foi professor de escola dominical, aqui tem tudo. A riqueza dessa igreja não está nos bancos Itaú. A riqueza dessa igreja está nas cadeiras aí, ó. Só tem gente talentosa, chamada, ungida. Deus reuniu os filhos dele que Ele escolheu.
E sabe o que Deus está vendo? O samaritano, ou o apóstolo, porque a samaritana teve que contar a vida dela íntima, dizendo: eu não tenho marido. Escondeu, mas Jesus revelou. Aí ela não negou também, ela disse: eu vejo que tu és um profeta. Só que os discípulos, pela barreira que eles carregam dentro deles, eles não viam o samaritano como povo salvo. E está assim aí fora, ó. Você é de qual igreja? Batista? Porta, não é assim? Aí os discípulos vão lá, compram o pão. Não sei como é que ele tratou o dono da padaria. Se por ser samaritano ele nem deu ideia, só jogou o dinheiro na mesa. E ele voltou trazendo, e a mulher voltou trazendo almas. O que você trouxe para o culto? Vou falar. Os seus familiares vão todos para o inferno mesmo? É isso? Seu sogro, sua sogra, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu primo, vai todo mundo para o inferno? É? Porque você não vai contar a boa notícia para eles. É? É sério isso? Ah, pastor, mas eu não quero ser o crente chato da família. Eu não quero ter o sangue deles na minha mão. Feche os seus olhos e repense o seu ministério. Vamos adorar, Tom. No início era essa palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Pega as tuas mãos e declare: quão maravilhoso é,
pra lhe oferecer. Mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor. Uma casa tire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua graça não. Quem é esse que era sem pecado e não no lugar da morte e vida me ofertou o Cordeiro que por mim se revelou e os teus pecados levou. Quem é esse Que era sem pecado e no lugar da morte e vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os teus pecados levou. Eu não te troco. Como é que é, igreja? Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. Vamos, vamos, vamos! completava o vazio que Eu não me troco por nada. todo vazio que Hoje é sua morada. Minha vida foi transformada. A minha vida foi Quem é esse que era sem pecado e não condenou? No lugar da morte e vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem me condenou no lugar da morte e vida. o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Sabe, queridos, se eu fizesse o apelo, ou eu fizer ainda, talvez seja dia de você vir. Mas talvez eu deveria fazer o apelo para quem abandonou o ministério, para quem encontrou um lugar no banco e está confortável. O Senhor está precisando de ceifeiros e semeadores. Vocês dizem, não, ainda não dá, não é tempo ainda. Eu tô em stand-by. Mas o Senhor está te chamando de volta. Escuta bem. Se você é uma pessoa planejada,
não planejado por você. Xarabanduramandorabacá. Anamanturamadarai alabadarai. Se você é uma pessoa planejada, que o céu planejou, tem um lugar no corpo de Cristo do seu tamanho, com a sua medida. Sabe um quebra-cabeça? Ele tem medidas exatas. Tem uma peça lá com seu nome, Namante, o nome de Quiaço. E o Senhor veio essa noite vistoriar a sua noiva. Ele está procurando as peças do quebra-cabeça. Ele está procurando o músico do instrumento. Ou ele está procurando o instrumento do instrumento. Porque já não é mais um músico, é um instrumento. Porque não é mais sobre uma guitarra e um baixo, é sobre quem está segurando. Não é mais sobre um templo, mas é sobre o motivo de nos reunir. Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito. Ele está procurando a geração que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita. Ele está procurando os pastores, os mestres da escola dominical, que vão voltar para o ensino. Eles estão procurando os ministros do teatro, que encenavam, e hoje ele teve que usar as crianças aqui como teatro. Sabe quem deu o pão, Tom, para Jesus multiplicar? Não foi os apóstolos, que vivia correndo atrás de pão, mas eles tiveram que confessar para Jesus: nós não temos pão. Sabe quem tinha? Um menino. Será que Jesus vai ter que usar os meninos? Porque os adultos estão muito maduros e não querem ofertar as suas vidas? Será que ele está procurando os garotos que têm pão e peixe? E há quem olhe para os garotos e diga: isso não passa de um peixinho. E o pão deles é o pão do pobre, o pão deles é o de cevada. Porque o pão do rico era trigo. Mas Jesus usou a vida de um menino para fazer uma grande obra. Talvez eu seja só um menino da minha geração, talvez você também. Nós somos a última geração do milênio passado. Nós somos a última geração, a geração antes da tecnologia somos nós. A geração que não tinha internet para se distrair. Então ela passava a noite orando, adorando, cantando, subindo no monte. Mas hoje a série do Netflix não deixa. O videogame não deixa. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos ouça. Ele está chamando os seus filhos de volta. Coloque a mão no seu coração, por favor. Eu vou pedir uma oferta aqui. Eu vou levantar a maior oferta aqui nessa igreja agora. Eu quero levantar a maior oferta aqui essa noite. Quem está presente, quem está online. Eu quero perguntar se você pode ofertar a sua vida. Eu quero pedir uma oferta especial. Eu quero pedir uma oferta que vale mais do que ouro, porque Jesus não morreu por ouro.
Eu quero pedir uma oferta mais especial do que a prata, porque Ele não morreu pela prata. Eu quero pedir uma oferta que vale mais do que os diamantes, porque Ele não morreu pelos diamantes. Eu quero pedir a sua vida como oferta, mano. Eu quero pedir músicos, eu quero pedir o batera, eu quero pedir vocês, eu quero pedir, Tom, a sua vida aqui, filho. O Senhor está querendo a sua vida como oferta nessa noite. Ele está querendo a maior oferta que você pode dar, porque dar R$150 é muito fácil. Você acha que dar dízimo de 5.000 é muito? Você acha que dar dízimo de 10.000 é muito? Você acha que dar dízimo de 30.000 é muito? Você não sabe o valor que tem a sua vida. Você não sabe o que tem o valor a sua vida. Eu quero hoje profeticamente pedir a sua vida como oferta. E não sou eu que estou falando. Não sou eu, é Ele. Vontade de entrar dentro do cesto, irmão. Eu não te troco por nada, Senhor. Você tomou o seu cântaro da mão de Jesus? Devolve para Ele o seu e pega o dele. Sabe o que a Maria disse? Eis aqui a tua serva, faça em mim segundo a tua vontade. Quer colocar um menino aqui, Deus? Pode. O Senhor que vai dar nome? Eu não tenho problema, o filho é teu. Pode. Eu só vou gerar para o reino? Pode. Quem vai sustentar sou eu? Quem vai dar mamadeira sou eu? Quem vai trocar fralda sou eu? Mas o menino é meu? Não. O menino é meu, diz o Senhor. Não gere para você, cara, aquilo que Deus mandou você gerar para Ele. Eu quero orar por uma geração que vai voltar a andar na palavra aqui hoje. Senhor, debaixo de muita graça e temor, a maior oferta que nós podemos te dar é a nossa vida, Senhor. Nós queremos te dar tudo o que temos, tudo o que somos. Queremos te dar tudo o que nós possuímos. Mas queremos te entregar a maior oferta no culto dessa noite. A maior oferta que eu posso te entregar é a minha vida. Eu quero dizer como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu não tenho mais vida, mas a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Eu não quero ser dono das minhas vontades mais. Eu quero a tua, papai. Nessa noite eu oro por homens e mulheres que estão depositando a sua vida no altar essa noite, que estão entregando a sua vida nessa noite, que estão entregando os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Eu quero orar nessa noite por candeiros que estão sem óleo, por candeiros que perderam aqui o seu azeite, por luminárias que estão entupidas. Eu oro para que elas sejam desentupidas. Eu oro para que o óleo volte a fluir na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu oro por dons espirituais. Eu oro pela fluidez do Espírito Santo. Eu oro para que rio de águas vivas, volte a fluir do nosso interior. Eu oro para que sinais de cura, prodígios e maravilhas. Eu oro porque se tiver um surdo, um mudo aqui, a boca seja desenrolada, a língua destravada, os ouvidos sejam abertos. Se tem uma estéril, ela vai gerar filhos aqui depois dessa noite. Nós oramos por uma manifestação celestial, não humana. Nós oramos por uma pregação fluida do Espírito e não de homem. Senhor, eu oro para que ressuscitem os evangelistas, os adoradores,
Homens e mulheres que passavam a noite te louvando, que fizeram projetos de vida contigo. Homens e mulheres que fizeram promessa de devoção. Homens e mulheres dispostos a renunciar tudo por amor do Evangelho, por amor da palavra e por amor da glória de Yeshua. Eu oro essa noite, Pai, para que os vasos voltem para a prateleira do Senhor, para que esse vaso de barro, esse instrumento, seja despertado no Espírito aqui hoje. Eu oro por um fogo genuíno. Eu oro por uma chama de fogo que emana do trono da glória. Eu oro pela presença do Espírito. Eu oro para que a cada homem, cada mulher volte a queimar na tua presença, por vontade de ganhar almas, de te servir, de cantar, tocar, pregar. Eu oro para que venha renovo dos pés à cabeça. Eu oro por homens que tinham enterrado o ministério. Eu oro por homens e mulheres que pararam na crítica, que pararam numa palavra demoníaca, liberada por Leviatã, mas debaixo de autoridade espiritual. Em nome de Jesus, como está escrito: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair de dentro dela. Se tem alguém aqui, Alamandarai, que já estava até sepultado, em nome de Jesus, e agora eu declaro sobre a vida dele em Cristo, que essa sepultura está sendo aberta, e que esse homem de Deus vai voltar. Essa mulher de Deus vai voltar. Quem te viu nos anos passados não sabe o que Deus ainda tem na tua vida. Eu oro nessa noite pelos que perderam a visão ministerial, estão cegos. Eu oro por abertura de olhos aqui, que caiam as escamas espirituais. Eu oro para os mornos, porque eles serão vomitados se não esquentar de novo. Eu oro para que haja fogo, vinho novo sobre a vida deles. Se tem homem e mulher se saciando numa água suja, que não produz vida, que essa fonte seja tampada, mas que a fonte de águas vivas volte de novo. Eu oro por esse que se afastou dos seus caminhos, que está numa crise moral, discute teologia, mas ainda não voltou para te servir. Por esse que acha que vida no corpo é congregar em casa, e fora do corpo você é só um membro, mas só há vida quem está ligado no corpo. Eu oro para os desigrejados, que eles sejam de novo avivados em nome de Jesus. Se eles foram feridos pela igreja como a samaritana, que o amor de Jesus vá até eles nessa noite. Se eles se afastaram por causa de líderes espirituais, pastores, presidentes, eu peço perdão pela minha geração de pastores. Eu peço perdão pela minha geração de presidente. Eu peço perdão pelos pastores do Brasil, que rejeitaram só porque ela era samaritana. Mas eu oro hoje por uma devolução de intimidade. Eu oro hoje por um encontro profético de Jesus com a sua igreja. Se a igreja se perdeu porque não espera mais o Messias, eu oro para que ela volte para o seu lugar de esposa, porque à meia-noite haverá um grito, e nós estamos esperando esse grito. Lá vem o noivo, Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, vem Senhor Jesus. Eu oro para que os mortos revivam nessa noite. Eu oro para que volte vida, 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 vida da palavra,
vida sobre as vidas que estão aqui essa noite. Eu oro para o meu irmão que enterrou o talento, para que seja desenterrado, e esse ministério volte a ser instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diz amém, e dá um glória para Jesus aí.